Então, hoje a gente vai dar continuidade, onde a gente estudou crânio e face. Hoje a gente vai para a coluna vertebral. Como vocês estão vendo na imagem aí, a coluna vertebral ela tem 5 segmentos. Aqui a gente está vendo a visão frontal. Vou pegar meu ponteiro aqui. Visão frontal, tá? Que é a parte AP e uma visão de perfil. Aqui nós temos uma visão melhor. Perfil e aqui um APA, que vocês podem ver pelo crânio que a imagem está de costa e aqui está de lado. Então a cervical ela se divide em 7, a coluna vertebral se divide em 5 segmentos. A cervical 7, a torácica 12, a lombar 5, o sacro 5 e o cóccix 4. Vocês sabem que o cóccix, quando a pessoa chega a uma idade adulta, assim, uns 40 anos, ele se unifica e fica um só, tá? Ele fica mais... Quando é bem criança ali, aquela parte adolescente, nos 20 e poucos anos, aí ele é dividido nos 4. Quando chega numa idade bem adulta, ele se unifica, ele se torna um. Aqui outra visão, perfil. O raio central vai incidir, é porque esse rapaz aqui tem o pescoço pequeno, mas sempre o raio central incide na C4, tá? Que seria aqui, ó. Uma C4 de um pescoço, de uma cabeça bem ereta. Da coluna cervical. Como vocês podem ver aqui, aqui tá melhor de fazer a incidência. Na C4. Vocês conhecem aqueles homens que tem aquele gogó aqui, né, que a gente chama? Que é pombo de Adão, aquilo, chamado. Então, o raio central incidiria nele, tá? Uma visão de AP de frente e uma visão de perfil. Olha o posicionamento da cabeça aqui. Tudo bem que é um desenho da parte óssea, mas dá pra gente dar uma noção de como a gente vai posicionar o nosso paciente. De como a nossa vértebra tem que ficar retinha, ereta, bonitinha. Tá, como é que a gente vai colocar esse paciente? Decúbito dorsal, que é deitado na maca, de costa para baixo, de barriga para cima, ou ortostático, que é em pé, naquela estativa lá, quietinho. A estativa você vai usar a book. No decúbito dorsal você pode usar diretamente na mesa, mas você pode usar o book também, que é aquela gaveta, tá? Chassi 18 por 24, longitudinal, porque a nossa cervical ela é fininha. Distância foco-filme de 1,5 m a 1,80 m. O ângulo do crânio de 15 a 20 incidindo na C4. Por que tem um ângulo da cabeça? Porque a gente tem que ter uma elevação do queixo, tá? Então você vai fazer uma elevação no queixo, como vocês estão vendo aqui, ó. E a cabeça do cabeçote do raio-x também está tendo a angulação de 15 a 20. Da mesma forma, em decúbito dorsal, tá? Ele está em pé na estativa e aqui o paciente está deitado, decúbito dorsal. Aqui você vê, se você não posicionar o paciente direitinho, olha aqui a angulação da cabeça, deu uma virada, né? Então aqui, ó, aqui tá aberto, aqui tá fechado. Então esse paciente, na hora que você foi lá na cabine para fazer o disparo, ele movimentou a cabeça. Tem que ter todo esse cuidado aqui, que às vezes o médico manda voltar por esse simples inclinação da cabeça do paciente. Aqui não, aqui ele estava retinho, você pode ver que está tudo aberto, inclinando para fazer todas as aberturas das vértebras, tá? Entender esse posicionamento? Paciente deitado, paciente em pé. Inclina o cabeçote do raio-x, posiciona na C4, como vocês estão vendo aqui, e como vocês estão vendo ele deitado e ele em pé. Olha aqui na imagem. E dispara. O que tem que pedir para o paciente fazer? Segurar a respiração.
tá? Pede para o paciente ficar em apneia. Apneia, você pode segurar a sua respiração, por favor? Aí você dispara. Agora vamos ver um perfil. Perfil em pé, ortostático, filme 18/24 longitudinal, mesma distância do foco filme, 1 metro ou 1,80 m, raio-x reto, longitudinal na C3 ou C4. Aqui não tem angulação, porque não precisa haver movimento da cabeça do paciente, tá? Então, aqui o ossinho que eu falei para vocês, ó, o pombo de Adão. Que a gente vê raio central aqui é C7, C6, C5, C4. Então, raio central na C4. Perfil do paciente. Veja que ele está com o ombro encostado na estativa, ereto olhando para frente, como a gente chama, olhando para o horizonte. Cabeça não encosta, tá? Porque senão vai ter uma angulação, uma extensão e vai ser outro movimento. Isso aí já seria uma específica. A gente está no básico. Paciente reto, de lado, só com o ombro, o braço encostado aqui. Você veja a distância, a angulação do raio central, tá? A colimação aqui, ó. Tá pegando uma parte do occipital, da mandíbula. Você tem que colimar onde a cervical pega. A cervical é a base do crânio. Então, você tem que puxar até aqui a altura da boca para pegar, dependendo também do pescoço. Você vê que ele tem um pescoço longo, tá? E um pouquinho aqui abaixo do ombro. Você vê aqui embaixo que aqui a gente já pega, né, uma visão de tecidos do ombro. Posicionamento em perfil do paciente. Pede para segurar a respiração, tá? Esse posicionamento aí como é que fala? Simples? Básico. É de Básico. rotina. Tá. Posicionamento de rotina. Tá? O de rotina sempre é AP, perfil, PA e oblíqua. Oblíqua sempre é mais para parte de membros de mão, pé. Dificilmente. Mas aqui tem uma cervical e uma oblíqua para vocês. Aí, ó. Falando nela. Paciente em pé. Distância foco filme de 1,20 m a 1,50 m. A primeira oblíqua, AP. Raio central está angulado de 15 a 20 graus cranial. O que quer dizer cranial? Quer dizer que ele está de baixo para cima. A segunda oblíqua é a PA. A AP é anteroposterior, de frente para a costa. E PA de costa para frente. O raio central também está angulado de 15 a 20 graus, mas caudal, sentido para baixo. Vocês têm dúvida ainda nessa parte cranial e caudal ou podálico? Assim, eu não vou dizer que não tenho, né? Mas Ó, o cranial ele pode ser cefálico e o caudal ele pode ser podálico, tá? Ele tem essas duas nomenclaturas. Aqui a primeira imagem, que é a AP. Você pode ver que ele está para cima, o raio central. Cefálico, sentido cérebro. Cranial, sentido crânio. E o paciente ele está com o corpo virado e somente o pescoço em visão horizontal. Então, aqui deu uma virada na cervical. O que a gente está vendo? As forames, né? Não está vendo bem a lateral, está vendo mais a parte das forames aqui. E aqui a PA, que é de costa para frente, antero-posterior e póstero-anterior. O raio central está de cima para baixo, caudal, podálico, que é sentido os pés, tá? Mesmo posicionamento, só que ele está
diretamente na parte interior da coluna cervical, também posicionado na C4. Vejam aqui no meio do raio central que é a C4, tá? Como vocês iriam posicionar esse paciente? Coloque ele de perfil. Você coloca ele de perfil e faz uma angulação mais ou menos de 40 graus nesse paciente. Ele todo, né? Com cabeça e tudo. Ficar só meia parte ali. Aí depois você vai pegar a cabeça desse paciente e vai girar ela sentido para ficar como se fosse perfil, mas não é perfil, porque o corpo tá virado. Então, é uma oblíqua, tá? Vocês entenderam? Sara, essa disciplina ela é meia complicadazinha, né? Ela é boa. É porque ela é boa, tipo assim, pra gente estar dentro de sala de aula mesmo. É. Que a gente tira Mas a dúvida gente vai legal, sei fazer, lá. a gente vai ter aula prática, a gente vai ter aula prática, tá? Porque na verdade essa disciplina é a cabeça da radiologia, né? Aqui a gente está Aí a tendo só gente a fica meio teórica. confuso. A gente está tendo só a parte teórica aqui, que são os slides. A prática a gente vai ter ainda, tá bom? Que nem a gente teve na primeira vez. A gente vai ter a prática dessa segunda parte. Aí é boa que lá a gente vai tirar todas as dúvidas, né? Isso. Então, bora lá. Aqui a gente vai para tórax. Vocês podem ver, são 12 vértebras, juntamente com as 12 costelas, tá? São unificadas. Olha ela aí. Aqui, ó, seria a oblíqua lá que o rapaz fez. Só que aí ele só fez um giro na cabeça. Vocês estão vendo que o esqueletinho tá bem viradinho? Então, posicionamento AP, antero-posterior, posicionamento ortostático, incidência P, posicionamento ortostático, chassi ou receptor de imagem 30 por 40 no sentido longitudinal, distância foco-filme 1 metro, raio central reto em relação ao receptor de imagem, incidindo na T6 e T7. Seria bem ali no meio do tórax, né? Seria como se fosse uma incidência de tórax também, tá bom? Aqui, ó. Você vai colimar o raio central aproximadamente próximo aqui ao umbigo. E aqui você tá vendo que já tá também na C4 da cervical. Então, você vai pegar toda essa extensão. Porém, o raio central está incidido aqui na T7, bem no meiozinho. Aqui, bem aqui a gente tem o externo. Então, seria bem no meio do corpo do externo. Vocês dão uma olhada bem direitinho aqui nessa coluna torácica. Vocês conseguem identificar o rosto de algum animal? Não. Aqui, ó, parece o rosto de um avestruz, ó. Os dois olhos, o bico. Olhando bem, parece. Então, incidência P. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, Sara. Não. Tá, incidência P. O paciente está de frente para mim. Vou colimar o raio central da C4 ou C5 até aproximadamente a primeira lombar, segunda lombar. Como eu falei para vocês, coloquem sempre a colimação
a mais, 2 dedos a mais, para vocês não perderem nenhum pedaço da imagem solicitada pelo médico, tá? Você vê que tá o seio da paciente aqui, então o raio central está bem no meio do tórax. Mãos da paciente na lateral do corpo, posição a mãozinha encostada no corpo dela, tá? O perfil, decúbito lateral ou ortostático, direito e esquerdo. Filme 30x40, distância foco filme 1 metro, cabeçote do raio-x tem que estar 1 metro do paciente, incidindo também na T7 ou na T6 ou T7. Esse aqui vocês já viram na UPA, né? Esses posicionamentos. Que é a mesma coisa do perfil do tórax. Não, Tá. tinha visto não. Não. Você posiciona, só que o tórax ele é mais aberto, né? Porque aqui tem uma angulação, uma colimação. Você posiciona o paciente de perfil, pede para ele levantar os braços e cruzar acima da cabeça. E de preferência ficar reto. Essa foto de raio-x aqui não coincide, como vocês podem ver, com a paciente, porque ela tá retinha. E aqui ela tá fazendo uma curva. Mas é o certo. Tem que ter uma angulação para o médico dar uma identificada se há alguma inflamação nas articulações. Se tiver inflamação, vai aparecer alguma manchinha, tá? Vocês viram que tá colimado. Próximo novamente ao umbigo. Acima do braço aqui, ó. E raio central no seio dela. Perpendicular quer dizer retinho com a T7, tá? Pode ser direito ou esquerdo, você escolhe. Decúbito lateral, rotina, rotacionar o corpo em uma oblíqua de 20, flexionar os quadris de joelho e braço para estabilidade conforme necessário. Então, filme novamente aquele grandão, 1 metro de distância, receptor de imagem 30x40, porque esse ainda é pequeno, porque é o 35x43, né, que tem o maior. E o raio central perpendicular na T7, que o paciente está, vocês podem ver, essa é a parte oblíqua, o paciente está de perfil, mas teve a angulação do corpo dele para frente. Dá para identificar aí? 20 graus para frente. E a mesma coisa ele fez para trás, ó. Ele deu uma angulação do corpo para trás. Então, o raio central está aqui, perpendicular reto a T7. Só que em estado de oblíqua, né? Um perfil com angulação oblíqua. Agora nós vamos na coluna lombar, onde vocês podem ver que nós temos 5 vértebras, que é a parte que a gente sente mais desconforto, né, no dia a dia. É a coluna lombar. Decúbito dorsal ou ortostático em AP, filme 24x30 ou 30x40, dependendo do paciente. E o raio central na crista ilíaca. A paciente aqui, ela está deitada, como vocês podem ver. Na maca. Ou em pé. O paciente ela está em pé, perdão.
com os braços na lateral do corpo. Raio central, a colimação maior do que a imagem. Do que eu sempre falo, façam sempre a mais para não perder nada. E a crista ilíaca aqui, ó. Você pega na paciente, você sente onde é a crista ilíaca dela e você posiciona o meio do raio central nessa parte. Seria, muitos são bem próximo ao umbigo, mas fica abaixo, tá? A crista ilíaca. Como vocês podem ver aqui, é uma imagem AP. Aqui nós vemos o intestino. Essas bolinhas sempre são gases, tá, gente? Aqui sempre é fezes. Então, nós vamos para o perfil da lombar. Mesmo tamanho de filme, mesma distância e mesmo posicionamento do raio central. Esse posicionamento em pé, ele dá uma angulação na coluna. Quando você faz com o paciente deitado, você pede para o paciente flexionar o joelho e ficar com o braço na frente do corpo, porque a coluna vai ficar reta, tá? Do jeito que tá aqui, o peso e o posicionamento do corpo sempre dá essa flexão na coluna. Ele deitado, você pede para ela flexionar o joelho, colocar o joelho para frente, e a parte de cima do corpo você pede como se ela estivesse abraçando alguma coisa. Então, automaticamente, vai ficar retinho aqui. Oi, Adriana. Não, então eu tava falando aqui com a minha tia. Ah, tá. Oblíqua AP e oblíqua PA. Mesmo tamanho de filme, mesma distância, mesmo posicionamento do raio central. Pode ser decúbito dorsal, decúbito ventral ou em pé. Aqui é um AP, aqui é um PA. A angulação está mais para 40 graus, como vocês podem ver, crista ilíaca, só que o raio central está pegando na parte de fora, né? E aqui tá pegando na parte umbilical, tá? Mas a linha é na crista ilíaca. Como eu falei para vocês, ó, flexiona o joelho e abraça alguma coisa na frente. Olha como é que sai a diferença da imagem para aquela outra lá. Ela sai reta, por mais que esteja em oblíquo. Então, nós vamos para a coluna sacral. Aqui nessa parte esquerda tá pegando um pouquinho do cóccix, mas o sacro é só essa parte aqui, tá? Aqui é o cóccix, o sacro é só essas 5 vértebras aqui. Decúbito dorsal. Filme 24/30, angulação do raio central, sentido cranial de 15 a 20. Ela está na pubis, o raio central tem a crista ilíaca, ele está uns 5 centímetros abaixo, bem na pubis masculina ou feminina, com angulação cefálica. Como vocês podem ver aqui a imagem do sacro. O paciente ela está apoiada, mas você pode pedir para ela, se não tiver essa cunha, você pode pedir para ela dar uma levantada na perna, tá? Um pouquinho apoia o calcanhar e uma leve levantada de flexão no joelho, para fazer essa parte reta. Senão ele vai fazer uma curvinha junto com o cóccix, tá bom? O perfil do sacro.
também direcionado da crista pública, né, da parte pubis do paciente, perpendicular, não tem angulação, raio central, o paciente está flexionando o joelho para poder não ter aquela curvatura aqui do cóccix, tá? Você pode ver aqui todas as articulações e a parte do sacro. E nós vamos agora para o nosso cóccix, que aqui quebrou, não tem como arrumar, né? Faz cirurgia, faz tudo, mas dificilmente você consegue deixar ele quietinho sem prejudicar ele novamente. Um AP, decúbito dorsal, filme 18/24, é uma área pequena. Distância do foco filme da cabeça do raio-x 1 metro. Angulação do raio central de 10 a 15 caudal. O do cóccix era cefálico para cima, do sacro para cima, do cóccix já é para baixo. Mesmo posicionamento na síntese pública, né, no pubis. Então, como você pode ver, é uma angulação bem pouca, de cima para baixo, tá? Essa angulação de cima para baixo, onde você vê ele aqui. Veja bem que a colimação do raio central é proporcional ao filme e ao cóccix, não é grande, ela não é extensa, mas ela abrange uma área maior do que o tamanho do procedimento, tá? Da área que vai ser radiografada. E o perfil do cóccix. Paciente com joelhos flexionados, vocês podem ver que ela está com um apoio aqui para não ter nenhuma movimentação. E ainda teve uma aberturinha aqui, ó, nas pontinhas dele, tá? Mas a colimação do raio central é muito pequena, muito pequena. Você pode deixar ela maior, tá? Para não perder nada. Só que aqui, como você vê na imagem, ela abrange uma área maior do que colimada, específica, né, da área radiografada. Então a gente termina a parte da coluna hoje. Amanhã a gente vai pro tórax, tá bom, meninas?